Para a entrega dos dízimos e das ofertas especiais. O culto público nos enseja uma sequência de atos de adoração e louvor ao nosso Deus e Salvador. O louvor cantado, a pregação, as orações, e também quando tributamos a Deus o que lhe é devido. Entregamos os seus dízimos, que são do Senhor, não são nossos. O dízimo não se dá, o dízimo se entrega quem de direito. O que se dá é oferta. Então nós vamos fazer isso agora, caminhando à frente e tributando a Deus aquilo que o nosso coração já resolveu. Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. De todas as maneiras possíveis em nossos corações, que o teu nome seja santificado. Santificado seja também nas primícias da nossa fazenda e nos dízimos, nas ofertas especiais que os nossos corações se inclinam a te oferecer, porque compreenderam já que tudo recebemos de tuas mãos. E nada há que possamos trazer-te que não tenhamos antes de ti mesmo recebido. Consagramos-te, pois, estes recursos e te pedimos sabedoria, orientação para esta igreja, aplicá-los de tal maneira que os interesses do reino de Jesus Cristo sejam assistidos entre nós. Nós te suplicamos, em nome dele mesmo, para sempre. Amém. Vamos ouvir o coro agora, louvando a Deus com um dos seus hinos.
Amados irmãos, abriremos nesta noite o primeiro livro de Reis. E leremos a partir do verso 29 do capítulo 16 até o 7 do 17. 1 Reis 16, 29 a 17, 7. Está escrito na palavra de Deus o seguinte: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Esse é o texto, irmãos amados, que está diante de nós hoje à noite. Acredito que uma reflexão sobre o ministério de Elias e sobre a figura do profeta é um exercício bastante adequado e apropriado para os nossos tempos. Quantas lições, quantos parâmetros para nós, quanta boa exortação, quanta matéria edificante e de alento para a igreja, ministério de Elias. A primeira coisa a dizer neste texto é que confirma-se no ministério de Elias uma verdade: Deus nunca se deixou sem testemunha. Primeira coisa que concluímos ao ler este texto é que Deus nunca se deixou sem testemunha. E é bom que nós saibamos disto, porque a igreja de Jesus Cristo vive dias difíceis.
ela está em território hostil, consoante nós cantamos nos nossos hinetos. Ela está em franca oposição ao mundo e o mundo a ela. Além do que, a estratégia do inimigo de Deus e do inimigo da igreja é uma estratégia de astúcias e artimanhas, ardis e sutilezas, atacando tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Não nos iludamos ao pensar que ao vir para a igreja nós estamos num oásis. Ao vir para a igreja nós nos engajamos num combate, nós entramos numa peleja, nós declaramos guerra às potestades, aos poderes e aos principados da maldade. Mas onde está a paz? A paz está dentro do seu coração. A paz que Jesus Cristo dá como ninguém mais dá, independentemente das circunstâncias. Então, aceitarmos o Evangelho de Cristo, recebemos a paz que excede todo o entendimento, a paz de Deus que guarda as nossas mentes e corações em Jesus Cristo. E é porque estamos em paz conosco e em paz com Deus que então estamos livres para a batalha. Então não nos admiremos que as heresias, não nos admiremos que os flertes com algumas igrejas e alguns movimentos, com o mal, com o erro, com o pecado, não nos admiremos que a adoção e a assimilação de costumes e de parâmetros do mundo dentro da igreja, que isso aconteça. Isso não nos deve causar espécie. Pelo contrário, isso deve infundir no crente um senso de vigilância. Isso deve infundir no crente um senso de apego, de responsabilidade ao terreno sólido da revelação bíblica, para que combatamos o bom combate, terminemos a carreira e guardemos a fé. Para isso fomos chamados. Para isso Deus nos deu uma tremenda de uma armadura. Então não há que ficar perplexo, não há que se acovardar, não há que render terreno, não há que fazer concessões, mesmo que sejamos o último homem a lutar por Deus. Mesmo que isso implique, como normalmente tem implicado, em impopularidade, em rejeição e até em ficar quase sozinho. E se isso eventualmente acontecer, não somos os primeiros, nem seremos os últimos na história da redenção. Bom saber que nosso Deus, na sua fidelidade, sempre teve suas testemunhas fiéis. Hoje de manhã tivemos uma programação memorável, ninguém esqueceu. E ninguém vai esquecer o impacto maravilhoso do crescente da IBF e o encerramento apoteótico desta manhã. A história de Noé foi uma testemunha só no mundo inteiro do seu tempo. Que coisa chocante, pregar 120 anos e não ganhar ninguém. Isso me impressiona demais. Mas não importa, conquanto que Noé ficasse firme ao Deus da promessa. Ele sabia em quem tinha crido, o mundo que siga o seu curso. O que fazer? Ele deu o seu recado, ele ficou firme no seu posto. Cada martelada, cada prego, cada madeira serrada, cada balde de betume era um sermão. E Noé nunca contemporizou, nunca condescendeu, nunca facilitou os termos para que alguém pudesse escapar do dilúvio. Testemunha de Deus fiel, mesmo que fosse só ele e sua família. Deus não se deixou sem testemunha no Egito, 430 anos de cativeiro. O povo imerso num país de idolatria, como o país do Nilo. O rio era adorado como um deus, o sol era adorado como um deus, a lua era uma divindade, a terra era uma divindade, Faraó era adorado como uma divindade. De sorte que num ambiente como este,
inclusive como escravos. O povo não tinha acesso nenhum, não tinha influência política nenhuma. O povo era escravo. No entanto, com toda essa influência, em território adverso, circundados por idolatria extraordinária, a luz de Deus, a luz da promessa, sempre ficou acesa, até Moisés aparecer. Deus não se deixou sem testemunha nos tempos difíceis de Nero, o início da igreja cristã. Quando ser crente era declarar-se proscrito ao Estado, era declarar-se contra Roma, era perder cidadania, era perder propriedades, era perder a liberdade e, não raro, perder a vida. Os direitos fundamentais do ser humano eram perdidos quando alguém se declarava um seguidor de Jesus Cristo. Mas Deus não se deixou sem testemunha, mesmo em tempos negros de perseguição e morte. Deus não se deixou sem testemunha na Idade das Trevas, na Idade Média, no tempo de Carlos Magno, do Santo Império Romano Alemão, quando ler a Bíblia era um delito, era crime inafiançável. As testemunhas de Deus se fazem presentes na história. Lá estão as fogueiras, lá estão as câmaras de tortura da Inquisição, está o martiriológio dos crentes nos anos negros da Idade Média, até que a estrela da alva da Reforma brilha de novo. E então um novo hausto, uma nova divulgação da fé, uma revivescência das Escrituras, traz de novo um vigor espiritual manifesto ao mundo. E nos nossos dias, final de século, final de milênio, começa de novo esse ciclo de apostasia, esse ciclo de heresias, maldição de família, determinação disso e daquilo, teologia de prosperidade. São tantas profecias e adivinhações no meio do povo, o culto se transformando num show, num espetáculo, o púlpito sendo substituído pelo cenário, o louvor e adoração em espírito e em verdade, dando lugar à adoração através da sensualidade. São dias difíceis. Os pregadores não se conformam em abrir a Bíblia e ensinar a doutrina para o povo. Eles querem ser detentores de poderes, eles querem controlar a mente das pessoas, eles assumem para si posições e títulos, como se isso significasse que eles são uma casta diferenciada. E muitos daqueles que têm resistido a essa avassaladora onda de modernismo e de conformismo e de modismo dentro da igreja tem sido em muitos casos rejeitados pela congregação. Não aguentam as pressões, precisam sair, cederam sair. Mas é bom saber que nesse quadro tudo que está acontecendo, Deus não vai se deixar sem testemunha. Alguém me disse: pastor, está cada vez mais difícil achar uma igreja que fique mesmo dentro da palavra de Deus. Está difícil achar uma igreja que mantenha os parâmetros de uma fé com uma identidade clara. Está difícil encontrar uma igreja onde eu possa ouvir direitinho o que Deus tem a me dizer. Está difícil encontrar uma congregação onde não haja o descontrole emocional, a gritaria, o som insuportável, a lavagem cerebral. Pastor, o que vai acontecer? E eu disse: Deus não se deixa sem testemunha. Fique tranquilo. Deus não se deixou sem testemunha no tempo de Elias. Para resumir um pouco, deixem-me dizer-lhes que desde Salomão começa um processo de corrosão e começa um processo de afrouxamento da espiritualidade do povo de Deus.
Com Salomão, duas coisas interessantes acontecem. Primeiramente, um ápice, um clímax do reino de Davi. No tempo de Salomão, uma prosperidade muito grande, uma paz que veio. Davi venceu todos os inimigos. E Salomão herda um reino de tremenda hegemonia. Ele recebia tributos de vários reis, de várias partes do mundo, consoante se escreve no livro de Reis. Ele constrói um templo majestoso, o mais lindo templo que já houve ali em Jerusalém. Nem o de Herodes se comparava a ele. Nunca mais a glória do templo de Salomão foi revivida. Nunca mais. Não só a beleza estilística, arquitetônica, a beleza dos ornamentos de ouro, mas a presença de Deus que se manifestou ali encheu a casa. E a segunda coisa que aconteceu foi a apostasia de Salomão pelos casamentos com as mulheres estrangeiras, em clara desobediência a Deus. Então ele se fragiliza, ele cede às pressões das esposas e ele começa a permitir o culto a outras divindades, sem deixar Jeová. Deixe-me dizer-lhes nesse ponto que Israel não pode ser acusado nunca de ter deixado sua fé no Deus vivo. Eles nunca abandonaram, só que eles acrescentaram outras coisas. Eles colocaram outras coisas ao redor, junto, paralelamente ao Deus vivo. Eles dividiram a sua fidelidade, embora não voltassem as costas integralmente, mas dividiram a fidelidade, o que é o maior perigo. Irmãos, deixe-me dizer-lhes que o maior perigo é a fidelidade dividida. O maior perigo é a indefinição, é a neutralidade, é a filosofia de que tudo serve, que tudo se aceita. E então nós começarmos a esvaziar a glória devida a Deus, e então transformarmos o seu culto, o seu serviço e a sua igreja em algo que, como um guarda-chuva, sem nenhuma restrição, abriga qualquer tipo de prática. Então o nome de Deus vai estar ali, porque o nome de Deus está ali, nós achamos que tudo o que estamos fazendo se justifica. É muito mais perigoso, porque está ali o nome de Deus, e por invocar esse nome, e por se abrigar debaixo deste nome, então não se apercebe do perigo. Porque é diferente quando uma pessoa adora somente a Baal, quando uma pessoa adora só Astarote, quando a pessoa tem um outro sistema religioso frontalmente contrário aos ensinos da Bíblia, é uma situação mais definida. Quando a pessoa se defrontar com os ensinos da Bíblia, claramente ela terá que fazer uma definição, ela terá que cruzar a fronteira. Mas essa estratégia de deixar o nome de Deus presente e embaixo desse nome justificar a adoção de práticas indiscriminadas é a armadilha que o inimigo tem usado desde o começo. Começou com Caim: o nome de Deus está ali, eu vou dar a minha oferta, eu vou levar, é para Deus que eu estou dando, eu vou levar. Mas aí é que está o problema. Então, desde o começo, Jesus peremptoriamente advertiu: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque dizer Senhor, Senhor é a placa que está ali, dizer Senhor, Senhor é o nome, é o lema, mas e o conteúdo? Pois o que aconteceu foi isto: Israel, sem abandonar Jeová, o nome dele, ainda se considerando povo de Deus, porque nunca esqueceu disso, ainda em certo sentido sendo ligados ao orgulho da descendência abraâmica, descendência de Davi, mantendo os sacerdotes. Gente, chegou o ponto que no templo eles abriram câmaras para Baal. No templo eles abriram câmaras onde fizeram desenhos na parede. Então os sacerdotes entravam por uma portinha secreta e eles iam lá e queimavam incenso. Já pensou? Um sacerdote da ordem de Arão, sacerdote levítico,
aquele mesmo que oferecia o sacrifício do altar, entrava lá numa câmara secreta. Está escrito no livro de Ezequiel. Impressionante o que Ezequiel diz. Deus fala: vai lá, meu servo, vê lá o que está acontecendo. E na visão ele vai às câmaras secretas e ele vê as imagens e ele vê o incenso no templo de Deus. Só que Deus não se deixou ser testemunha. Está lá Ezequiel e Deus falando com ele. Acabe, então, é o suprassumo da apostasia. Ele se casa com Jezabel e, na verdade, se rende a ela. Eu acho que estava apaixonado demais, porque ele fazia de tudo para não contrariá-la. Duas coisas: um homem muito apaixonado e uma mulher muito difícil. Duas coisas. Um homem muito apaixonado que se deixou simplesmente conduzir por ela, e uma mulher muito difícil, que viu nessa fraqueza uma possibilidade de comandá-lo. Esse casamento complicado, já desobedecendo a Deus, começa daí, desobedecendo a Deus, já casou com a pessoa errada, pronto, já abriu a brecha, já comprometeu a sua situação. A partir daí é uma sequência corrosiva constante. Quando você quebra, quando você condescende, quando você faz concessões, você fraqueja nos seus princípios. Então a coisa tem que ser de princípio. A palavra já diz princípio, é de começo. Eu não vou fazer isso por princípio. Então a situação se estabeleceu com dificuldade. O texto está aí para dizer: fez um bosque e fez muito mais para irritar o Deus de Israel do que todos que foram diante deles. Depois já chegou a tal ponto que ele edificou em Samaria uma casa para Baal e um altar para Baal na capital. A coisa chegou a tal ponto que um tal de Riel falou: eu vou lá reconstruir Jericó. A cidade é muito bonita, é um lugar maravilhoso, de lá dá para ver o Rio Jordão. Eu vou lá e vou reconstruir aquilo outra vez. E contradizendo a ordem expressa de Deus em Josué capítulo 6, versículo 26, que Jericó não era para ser reconstruída nunca mais. E disse: o homem que reconstruir essa cidade, ele vai fazer isso, morrendo primogênito, e vai concluir isso morrendo no último filho. Pois foi exatamente o que aconteceu. Riel edificou a Jericó num desafio frontal a Deus. Quer dizer, as coisas começam assim: você faz pequenas concessões, pequenos arranjos, vai se endurecendo, em certo ponto você está preparado para desafiar a Deus frontalmente, sem nenhuma dificuldade. Então, Riel reconstruiu Jericó. Quando ele começou a construir, morre Abirão, morreu primogênito. E o último filho morreu quando ele pôs as portas, exatamente como Deus dissera na maldição de Josué 6,26: maldito que construir Jericó. Senhores, num ambiente como desse, dá para esperar alguma coisa? Numa situação de confusão, numa situação de comprometimento, numa situação de abandono à fidelidade exclusiva a Deus, num verdadeiro adultério espiritual, porque unidos a Ele, mas traindo, dá para esperar alguma coisa? Vou dizer a vocês que devemos louvar a Deus, porque Ele não abandona os seus propósitos, e Deus sempre tem aqueles que vão guardar posição até o final. Ele tem suas testemunhas, e Elias aparece no cenário de uma maneira repentina. É interessante como Elias é uma figura, na sequência das noites que pudemos pregar sobre ele, vamos ver isso. Ele aparece no cenário de repente, nada se diz dele, de repente aparece. Então Elias já vai se falando. E a saída dele do cenário também é de repente. Um carro de fogo, com cavalos de fogo, arrebata Elias e leva para o céu. Eliseu está me olhando. Então é uma figura cercada de mistérios, é uma figura cercada de lances dramáticos, uma testemunha tremenda, que aparece inclusive conversando com Jesus junto com Moisés, na transfiguração. Elias é um personagem tão importante que o nome dele é ligado ao de João Batista. Antes do dia do Senhor virá Elias.
Elias é tão marcante na mentalidade religiosa que os judeus, em todas as reuniões hoje, deixam uma cadeira vazia para Elias. Eles, quando se reúnem nas suas festas, se sentam na mesa, família, fica uma cadeira lá para Elias, que eles estão esperando que vai voltar de novo. O nome Elias significa Javé é meu Deus. Javé é meu Deus. Esse é o significado de Elias. Javé é meu Deus. Só o nome já está dizendo. E para dizer isso no meio da apostasia de uma nação inteira, desde o rei, a mulher do rei, pessoa construindo Jericó, chega lá e diz: olha, Javé é meu. Você pode imaginar o que isso significa. Confusão na certa. Outra coisa, a Bíblia chama de tisbita. Fiquei pensando, Elias ou tisbita, o que é isso? Aí eu fiquei pensando que fosse uma cidade, uma vila, né? Tisbi, por exemplo, quem nasce em Tisbi é tisbita, mas não é. É um apelido que se chama estrangeiro aqui, ou estranho aqui. Uma expressão hebraica que significa estranho aqui. Então, tal era a apostasia de Israel, que um homem que tem a Deus como sua única objeto de fidelidade é estranho ali. Passa a ser estranho no meio do seu próprio povo. Deu para entender? Então o nome dele é Elias. Javé é meu Deus. Estou nesta posição e não concedo. E aí disseram, deram um apelido para ele: esse aí é um estrangeiro aqui, você é estranho. Estranho no meio do povo. Estranho no meio de Israel. Testemunhas deste naipe, testemunhas desta categoria, senhores, deste estofo, testemunhas desse estilo, não são produto deste mundo, não são homens comprometidos com este mundo, não são homens envolvidos com o mundo, não são homens que devam a esse mundo qualquer tipo de subserviência, são homens independentes e mulheres independentes. Independentes por Deus e para Deus, que não respeitam, que não se deixam levar por respeitos humanos, que só têm uma obsessão: a fidelidade a Deus a qualquer custo. E esses homens não são produto deste mundo, não são produto do seu sistema. E há pessoas assim, de intransigência absoluta com a verdade. O mundo não gosta. O mundo não gosta. Porque a verdade incomoda. A verdade incomoda. Vamos concluir algumas coisas após traçarmos este cenário e trazer no meio desse cenário negro uma luz de esperança, como as nuvens escuras de uma tormenta e um arco-íris brilhando ali. Por mais negros que sejam os tempos, Deus sempre tem suas testemunhas fiéis. No caso de Elias, até não era somente ele. 7.000 não haviam dobrado os joelhos. 7.000 não haviam dobrado os joelhos a Baal. Muito pouco em termos de uma nação inteira. Mas estavam ali os fiéis de Deus. E Deus sabia quem e quantos eram eles. Minoria total. 7.000 pessoas em uma nação inteira. Muito pouca gente. Mas estava ali a luz acesa. Deus não permitiu que ela se apagasse. Vamos ver 3 coisas aqui que explicam a postura e o destaque de Elias nas Escrituras Sagradas. Primeira coisa, relacionamento pessoal com Deus. Primeira coisa, relacionamento pessoal com Deus. Aparece Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, uma região montanhosa, etc. E ele diz: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Então, para Elias, Javé não era uma religião de tradição. Javé, para ele, não era um princípio hereditário. Javé, para ele, não era um ritual que ele recebeu a partir de Abraão e de Davi. Javé, para ele, não era um sistema. Javé, para ele, não era uma denominação. Javé, para ele, era uma realidade pessoal. Relacionamento pessoal com Deus. É isso, em última análise, que importa
E é isso que o pregador deve buscar pessoalmente e deve estimular as pessoas que se dignam a ouvi-lo a fazer. Um pregador honesto, ele procurará melhor do seu coração conhecer a Deus pessoalmente e se relacionar com Ele pessoalmente. Primeiro, para não fazer da religião profissão. Primeira coisa, fazer de religião profissão. Segunda coisa, não aproveitar a posição que tem sobre o povo para manipular pessoas. Terceira coisa, não passar a imagem de que ele é uma pessoa que tem poderes que os outros não têm. Quarta coisa, não se colocar numa posição de intermediário entre Deus e as pessoas, como se ele tivesse algum poder especial para abençoar. Eu não abençoo ninguém, eu oro para Deus abençoar as pessoas. Eu não abençoo ninguém, eu oro para Deus te abençoar. E espero que vocês orem, Deus também me abençoe. Mas para que tenhamos essa convicção e paguemos esse preço, porque é muito fácil fazer uma plataforma mística e exigir dos homens uma fidelidade mística para mim, e controlar as massas e conseguir muita popularidade, isso é fácil. Mas simplesmente pregar a palavra de Deus como está aqui é mais difícil, porque você dá às pessoas o direito que elas têm, você as alerta, você as chama para a liberdade com que Cristo as libertou, você considera as suas opiniões, você procura participar com elas de um projeto de igreja e de ministério. Você é um a mais na cadeia de serviço. Isso é mais difícil, porque o pregador não pode ficar vaidoso, ele não pode ser o sabe-tudo, ele não pode ser o solucionador de todos os problemas. Ele é uma peça no conjunto, e é mais difícil. No entanto, é o caminho melhor. Relacionamento pessoal com Deus, é isso que importa. A igreja está pensando hoje em avivamento e em renovação por movimento. Avivamento e renovação não são movimentos. Deixe-me dizer-lhes isto. Avivamento e renovação não são títulos, não são bandeiras. Não são bandeiras. Avivamento e renovação, na verdade, se constitui em relacionamento pessoal com Deus. E se isso não existe, essa consciência não existe na sua vida, não há título de renovação que resolva o seu problema espiritual. Em segundo lugar, o Deus de Elias é Deus vivo. Segundo lugar. Então, em primeiro lugar, é relacionamento pessoal. Deus para ele é uma pessoa. Na presença dele ele está. Em segundo lugar, Deus de Elias é vivo. Não é Baal que tem que levar nas costas. Não é Baal que você coloca lá e ele fica. Para sair de lá você tem que pegar e carregar para onde for. O Deus de Elias é vivo. Não é objeto, não é ídolo, não é estátua, não é amuleto. É vivo. Ah, senhores, com este envolvimento pessoal e com esta convicção de um Deus vivo, não há heresia que resista, não há superstição que resista, não há Deusinho pequenininho que resiste, Deus de amuleto, não há Cristo analgésico no caminho, Cristo só para tirar as dores, só para resolver uma dor de cabeça, da espinha, nó na espinha, isso. Deus vivo, gente, Deus vivo. E você a ele nada determina, pelo contrário, você é produto da determinação dele. Vamos ter essa consciência de que nós servimos a um Deus que vive e não se restringe a este lugar. Numa das EBFs aqui acontecidas, os professores estavam falando de Deus, etc. E uma criança conversando com a outra, estava falando, mas onde é que está o Deus? Onde está o Deus? Onde está o Deus? E eles não viam imagem nenhuma aqui. Aí uma outra virou-se para lá, aquele quartinho lá em cima, onde está o Zé, olha lá a casinha de Deus, acho que ele está lá. É a ideia que está no povo. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, gente. É vivo. Em terceiro lugar,
Um homem que cria na intervenção de Deus. Ele cria que Deus iria intervir e usá-lo para essa intervenção. Na verdade era isto. Elias estava consciente de um relacionamento pessoal, Elias estava consciente que o Deus dele era vivo, e ele estava consciente que pelo ministério dele Deus interviria na situação. Ele queria ser esse instrumento dócil, ele queria ser usado, e ele deu a vida para isso. E a vida de Elias e o seu ministério estão esboçados no livro de Reis de uma forma extraordinária e inspiradora. Concluindo, sem comentar, apenas mencionar, havia três segredos no poder de Elias. Primeiro segredo, oração. Primeiro segredo, oração. Tiago 5:17. Mencionaremos com mais vagar nas próximas vezes. Mas não é possível, de espécie alguma, qualquer tipo de eficácia na vida espiritual, a menos que nós investamos tempo orando. Segundo segredo, conhecimento pessoal de Deus. Conhecer a Deus. Uma coisa é ouvir dizer, uma coisa é convicção de que está, outra coisa é convicção de que se relaciona, e outra coisa é conhecer. Porque tem gente que se relaciona com outro, como pessoa, mas não conhece. Então é preciso relacionamento com Deus? Sim. Com Deus pessoal? Sim. Mas é preciso conhecimento. Então o que falta no cristianismo? E o desafio das igrejas cristãs, que se querem fiéis nesta virada de milênio, é levar o povo a orar mais a Deus. Descobrir esta mina preciosa. Segundo lugar, desenvolver no povo um desejo de ler a palavra de Deus. Porque é só assim que eu vou conhecer. Eu não tenho outra via de conhecimento dele, a não ser via o que está escrito. Não tem jeito. O conhecimento que você tem da Bíblia é condicionado, o conhecimento de Deus é condicionado pelo conhecimento que você tem da Bíblia. E eu fiz um desafio para os diáconos no nosso curso quarta-feira. Comecem a ler a Bíblia do começo. Comecem a ler a Bíblia do começo. Leiam lá de Gênesis ao Apocalipse, depois voltem e leiam de novo, e depois voltem e leiam de novo. Terceiro lugar, consciência da presença de Deus. Elias foi um homem que nunca ficou inconsciente, nunca ficou alheio que Deus estava presente. E quando ele teve essa tendência, Deus tomou providências para reforçar essa consciência. Se você e eu sabemos que estamos sempre na presença de Deus, sempre, o nosso cristianismo não vai ser dominical. Se você e eu estamos conscientes que estamos sempre na presença de Deus, o nosso cristianismo não vai ser por movimentos cíclicos. O nosso cristianismo vai ser estilo de vida. Você gostaria também de conhecer o Deus de Elias? O Deus de Elias quer ser, pode ser o seu Deus também nos dias de hoje. Oremos. Nosso Deus, nós te damos graças nesta noite por podermos iniciar juntos uma reflexão sobre a vida, caráter e o ministério do profeta Elias, pedindo-te a graça e a iluminação do Espírito Santo para podermos compreender a altura, a largura e a profundidade do significado desse ministério. E ao compreender os ensinamentos, possamos ser sábios e ajudados por ti na aplicação prática na nossa vida hoje desses princípios e desses ensinamentos, para que a vida dos teus filhos e da tua igreja, essas vidas se traduzam por uma obediência exemplar à vontade de Deus. Dá-nos um despertamento legítimo, autêntico para uma vida de oração. Dá-nos um amor, uma fome, uma sede por tua palavra. Dá-nos uma consciência clara
que estamos em Tua presença 24 horas por dia, para que o nosso cristianismo, Senhor, seja um estilo de vida, seja um ato contínuo de adoração, que o nosso cristianismo seja literalmente vida no altar, em nome de Jesus. Amém. Ouçamos de cor.